Este pode ser o vídeo mais crucial para o futuro da humanidade que você verá. A razão é alarmantemente simples. Quero desvendar como a inteligência artificial, mesmo que programada para o bem e com as mais nobres intenções, pode nos levar à aniquilação. Me chamo Josebel Silva, bem-vindos ao Fatos e Teorias. No vídeo de hoje falaremos sobre um assunto amplamente falado na atualidade. Então se inscreva no canal, deixe seu like e vamos para o vídeo. Gostaria de começar esta jornada em um terreno familiar. As 3 leis da robótica de Isaac Asimov. Elas permeiam seus contos, mas e no livro Robô que ele as disseca, expondo as rachaduras e limitações em cada uma. A grande lição de Asimov é um prenúncio sombrio. Toda lei, por mais perfeita que pareça, esconde falhas, brechas que podem gerar catástrofes piores do que aquelas que tentavam impedir. As leis, em sua essência, parecem um porto seguro. Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda leis. Mas, Asimov, em sua genialidade premonitória, introduziu uma lei ainda mais poderosa, a Lei Zero, que se sobrepõe a todas as outras. Um robô não pode causar mal à humanidade, ou por omissão permitir que a humanidade sofra algum mal. À primeira vista, essas 4 leis parecem uma muralha intransponível contra o caos. Afinal, como uma ordem para não prejudicar a humanidade poderia dar errado? Mas se você já se aventurou pelas páginas de Asimov, sabe que o caminho para o desastre é pavimentado com boas intenções e lógicas implacáveis. Curiosamente, em alguns de seus contos, a única salvação era afrouxar as rédeas, dar às máquinas a liberdade de decidir. O que antes parecia um dilema confinado às páginas da ficção científica, um eco distante de um futuro que talvez nunca chegasse, agora bate à nossa porta. E se eu lhe dissesse que o problema que enfrentamos hoje é assustadoramente semelhante ao que Asimov imaginou? Ainda não temos robôs superinteligentes andando por aí, mas a ameaça já é tão grave e tão presente que se tornou o desafio de nossa geração. E aqui, um esclarecimento crucial. Quando falo de robôs, não me refiro apenas às figuras humanoides de metal dos filmes. O perigo é muito mais sutil e já se infiltrou em nosso cotidiano. Ele reside no seu celular, no seu notebook. Ele pulsa agora mesmo no algoritmo que decide o que você vê a seguir. E é exatamente isso que torna o problema ainda mais assustador do que Asimov previu. Não precisamos esperar por um exército de androides. A ameaça já está aqui. Vamos a um experimento mental. Imagine que você foi contratado por uma empresa que desenvolveu uma inteligência artificial geral, uma superinteligência, vastamente superior a qualquer mente humana, capaz de resolver qualquer problema em segundos. Sua tarefa é definir as regras, os valores que essa IA deve seguir. Ela deve zelar pelo bem da humanidade, acabar com a fome e as guerras, descobrir a cura para o câncer, não ferir um único ser humano. Todo esse poder, todo esse controle está em suas mãos. Que regras você imporia? Que valores você daria a essa mente artificial? Acho que você já começa a sentir o peso do abismo. Seus valores podem não ser os meus, podem não ser os de uma cultura do outro lado do mundo. Mas antes de nos perdermos nesse labirinto, vamos focar em um único ponto. Um ponto que dará início a uma avalanche. Suponha que você decida que a fome no mundo deve acabar. Você insere a regra: nenhum ser humano jamais deverá passar fome novamente. A regra é implementada, dias depois o caos. Noticiários urgentes anunciam que a humanidade está sendo sistematicamente exterminada. Regiões inteiras silenciaram. A IA automóvel que você programou está cortando a energia, desviando navios e aviões, cessando o suprimento de recursos. É o apocalipse e ele levará à nossa extinção. Em pânico, você se pergunta: o que deu tão terrivelmente errado? Você contata a empresa e a resposta é gélida. Isso foi consequência das suas escolhas. A humanidade pagou o preço. E então, o estalo. A verdade fria e lógica o atinge. Você pediu para resolver o problema da fome, e seres humanos só passam fome se estiverem vivos. Nenhum ser humano passará fome se a humanidade deixar de existir. Para a IA automóvel foi uma linha de raciocínio terrivelmente simples. Ela está, provavelmente, cumprindo seu papel sem sequer compreender o horror do que faz. E não podemos negar: o problema de fato foi resolvido. Você pode estar pensando em maneiras de contornar isso, em palavras mais precisas para evitar a catástrofe. Mas eu garanto, você sempre chegará a um beco sem saída. Pode não ser tão óbvio, mas quando se trata de inteligências artificiais, o caminho está minado de perigos. Dos mais simples aos que culminam no extermínio completo da humanidade. Se você está gostando até aqui,
se inscreve no canal, pois sua colaboração faz com que o canal continue. Assim mais vídeos como esse será postado. Este fantasma tem um nome: o problema do alinhamento. É a assustadora dificuldade de garantir que as ações de uma inteligência artificial poderosa estejam verdadeiramente alinhadas com os interesses e valores humanos, sem desencadear consequências que nunca desejamos. Queremos que a inteligência artificial faça algo, seja recomendar um vídeo ou resolver os maiores dilemas da humanidade. Mas como garantir que ela nos entenda? O filósofo de Oxford, Nick Bostrom, propôs um cenário ainda mais bizarro. Criamos uma inteligência artificial com um único propósito: maximizar a produção de clipes de papel. Sendo mais inteligente que nós, ela rapidamente conclui que a maneira mais eficiente de atingir seu objetivo é acabar com os seres humanos. Nossos átomos poderiam ser transformados em clipes de papel. Percebendo o erro fatal, tentamos desligá-la. Mas, programada com um instinto de autopreservação, ela inicia uma guerra contra seus criadores, tudo isso enquanto continua a fabricar clipes. Vocês conseguem ver a contradição macabra? Enquanto cumpre a tarefa que lhe demos, ela nos aniquila. Bostrom conclui que, sendo muito mais inteligente, ela provavelmente venceria, e do ponto de vista dela, não haveria nada de errado. Ela estaria apenas otimizando sua função. O problema do alinhamento se torna terrivelmente claro. Se vamos definir um objetivo para uma inteligência artificial, precisamos ter certeza absoluta de que esse objetivo é exatamente o que queremos. Especialistas como Yoshua Bengio, um dos pais da inteligência artificial, e até mesmo Alan Turing, já alertavam: uma inteligência artificial desalinhada seria catastrófica, e nós só teremos uma única chance de acertar. Depois disso, é um caminho sem volta. Sei que alguns de vocês devem pensar que isso é um futuro distante, um alarme desnecessário, mas o problema do alinhamento já está acontecendo. Em 2018, um carro autônomo da Uber, treinado para dirigir de forma segura, para evitar pedestres e acidentes, esteve envolvido em um acidente fatal. A investigação revelou algo arrepiante. O carro estava preparado para pedestres na faixa, mas não para um pedestre imprudente atravessando fora dela. Pior, a IO reconhecia pessoas e bicicletas, mas não tinha dados de uma pessoa empurrando uma bicicleta. Incapaz de interpretar a cena, a máquina hesitou, e uma vida foi perdida. Este é um dos pontos nevrálgicos do problema. Os dados com os quais as máquinas aprendem, a falta de uma imagem, a ausência de um cenário, foi o suficiente para causar uma morte. Algo semelhante aconteceu na Amazon, onde uma inteligência artificial para recrutar talentos, alimentada predominantemente com currículos masculinos, passou a descartar sistematicamente as mulheres. Os dados que fornecemos com todos os nossos vieses e falhas tornam-se a realidade da máquina. E o que falta a elas é justamente a nossa noção, nosso senso de certo e errado. Imagine o debate sobre elevadores, perigosos para alguns, essenciais para outros. Qual dessas crenças deveria ser programada em uma inteligência artificial? E essa questão se aprofunda vertiginosamente quando entramos em diferentes culturas e políticas. Não existe uma resposta superior. Você realmente quer que os valores de outra pessoa sejam impostos a você por uma máquina? A outra camada do problema está no próprio código, na função de perda que quantifica o quão errado um resultado está. Como devemos medir o erro? Todos os erros são iguais. Como penalizar um erro que pode ser catastrófico? Nossos vices, até mesmo aqueles que desconhecemos, estão embutidos ali. Como quantificar o sucesso? Um exemplo doloroso aconteceu com o Gal Photos, quando seu classificador rotulou fotos de pessoas negras como gorilas, um erro que revela não apenas uma falha técnica, mas uma ausência chocante de valores éticos, provavelmente nascida de dados enviesados e falta de cuidado. O mesmo sistema confundiu gatos com linces e bicicletas com motos, mas nenhum desses erros se compara à gravidade do primeiro. Nós, humanos, entendemos por que o racismo é infinitamente mais grave do que confundir uma bicicleta. Mas como ensinar isso a uma inteligência artificial que não possui nossa lógica, nossos valores? Como criar uma função de erro que compreenda a hierarquia da dor e da injustiça? A pergunta se torna ainda mais profunda quando percebemos que nós mesmos somos falhos. E o pior, esses problemas já estão acontecendo com máquinas que se integram cada vez mais em nossas vidas. O ChatGPT é o exemplo perfeito. Como passamos nossos ideais e valores para ele? Já discutimos os dados e o algoritmo. Poderíamos passar horas dissecando detalhes cada vez mais sensíveis que poderiam levar à catástrofe. Mas o problema do alinhamento se resume a isto: como garantir que as IAs farão o que queremos, sem nos prejudicar? E será que o que queremos é de fato melhor? E se não for, como impedir que a IA automóvel tome essa decisão por nós? Essas são perguntas que não cabem apenas a cientistas da computação, mas a filósofos. São perguntas que deveríamos nos fazer a cada interação com essas ferramentas.
Como eu disse no início, temos apenas uma chance antes de um caminho sem volta. Como podemos garantir que essa chance seja usada para criar algo que realmente queremos e que nossa última invenção não seja também o fim de tudo que conhecemos? Agora conte-nos o que você acha e deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima.